Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 15 de abril, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e que tenhamos uma semana muito abençoada. O Evangelho de hoje vai nos trazer uma reflexão que nós precisamos meditar todos os dias. Qual é a nossa real intenção quando nós procuramos Jesus? Havia aquela situação, Jesus tinha saciado 5.000 homens, multiplicando os pães e os peixes. Depois os discípulos viram Jesus andar sobre o mar. E no dia seguinte, aquela multidão foi procurar Jesus novamente. E quando aquela multidão vai encontrar Jesus, Jesus vai dizer para eles uma grande verdade. Eles perguntam: Rabi, quando chegastes aqui? E o Senhor vai responder: vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Meus irmãos, essa resposta que o Senhor deu para aquelas pessoas foi uma resposta dura, mas uma resposta que eles precisavam ouvir e que serve de um alerta muito grande para cada um de nós. Aquelas pessoas viram em Jesus essa oportunidade de ter o pão todos os dias. Porque se Jesus multiplicou um dia, Ele poderia fazer aquilo todos os dias. Então nós vamos ao encontro dele, porque Ele vai matar a nossa fome. Mas quando Jesus multiplicou os pães, Ele multiplicou com um propósito muito maior. O propósito da multiplicação dos pães foi para despertar a fé dos discípulos, para ensiná-los que quando nós apresentamos a Deus o nosso pouco, Ele faz com que aquele pouco se torne muito,
e também para ensinar as pessoas ali sobre sempre recolher aquilo que havia sobrado, para não haver desperdício e para saber que com fé nós podemos alimentar uns aos outros, nós podemos ser apoio, bênção na vida das pessoas. Mas aqueles que comeram os pães e os peixes, eles entenderam errado. E hoje, trazendo para a nossa vida, como eu perguntei no início, qual é a nossa real intenção quando nós estamos indo ao encontro do Senhor? O que nós queremos com Deus? Essa reflexão é muito importante, irmãos, porque ela pode determinar o nosso futuro, até a nossa eternidade. Quando Jesus responde para aquelas pessoas, ele vai dizer: olha, os sinais, eles são para apontar um caminho, uma direção. E como eu até partilhei com vocês uns dias atrás, o nosso padre aqui da nossa paróquia, Padre Maurício, ele nos levava a refletir que São João, ele não escrevia a palavra milagres, ele sempre colocou como sinais. E os sinais, eles têm uma força maior do que o milagre, porque os sinais, eles nos levam a refletir. Os sinais são direção. Os sinais apontam um caminho. Assim como um sinal de trânsito que dá uma direção ou uma proibição para não poder ir para aquele lugar, virar para a direita, para a esquerda. E assim, de uma maneira espiritual muito maior, quando São João fala dos sinais, o padre explicava, ele falava isso. Os sinais, eles querem despertar em nós esse sentido de direção, de caminho a seguir, de um caminho a não seguir. E Jesus, então, ele vai dizer: vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Então, quando nós olhamos para Jesus e os seus sinais nos apontam um caminho, nós estamos vendo nele muito mais do que alguém que pode multiplicar um pão, muito mais do que alguém que pode curar uma enfermidade ou resolver um problema. Nós olhamos para Jesus, vendo os seus sinais, e somos chamados a entender que os sinais nos apontam um caminho a seguir. Aquela multiplicação dos pães era um grande sinal, mas que foi interpretado erradamente por aquelas pessoas. Mas nós hoje temos essa oportunidade de ver os sinais e interpretar aqueles sinais. O padre falava muito sobre isso nessa homilia que ele falou. Os sinais, eles nos levam a interpretar. Qual o significado daquele sinal? Qual o sentido daquele sinal? O que aquele sinal quer me dizer? Um exemplo prático, como nós falamos do trânsito. Se nós estamos numa direção e existe uma placa mostrando que é proibido virar à esquerda, é um sinal que o único caminho que nós temos é virar à direita. E os sinais que o Senhor nos dá são para nós interpretarmos mesmo o que o Senhor quer dizer. O que o Senhor quer me falar com essa palavra? O que o Senhor quer me ensinar com esse milagre que foi realizado? Porque quando nós olhamos os sinais e procuramos entender o que o Senhor quer nos falar, aí sim, nós vamos passar a não ir ao encontro de Jesus somente por causa das coisas materiais. Porque Jesus é muito mais que isso, irmãos. Infelizmente,
Tem muitos lugares que apresentam somente esse Jesus. Jesus que cura, Jesus que resolve problemas, e deixam de anunciar que Ele é Deus e que Ele veio para salvar, Ele veio para perdoar os pecados, Ele veio para reconciliar o homem com Deus. Esse é o propósito do Senhor. E nós precisamos ver em Jesus esse Deus, enxergá-lo como Ele é. E nós vamos conseguir agir assim quando nós vermos os sinais e entendermos o caminho que esses sinais estão apontando. Porque os milagres e os sinais, eles não são o fim, eles são o meio para nós chegarmos até Jesus e para alcançarmos a salvação e a vida eterna. Aquelas pessoas então perguntaram a Jesus: o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. Acreditar em Jesus. Ver os sinais e saber que os sinais apontam para Ele. O caminho, a verdade e a vida. Quando nós olhamos para Jesus e entendemos quem Ele é, a nossa relação com Deus muda. A nossa maneira de ir ao encontro de Jesus muda. E é muito interessante nós observarmos isso, porque na vida dos discípulos vai mostrar Jesus curando a sogra de Pedro. E os discípulos, eles viram muitos milagres acontecerem na vida de outras pessoas. Eles viram muitos sinais. Eles entenderam os sinais que aconteceram na vida dos outros. E esses sinais chamaram muitas pessoas ao arrependimento e à conversão. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos procurar Jesus somente pelas coisas materiais, somente para a cura de uma enfermidade. Se nós pegarmos os evangelhos e nós meditarmos profundamente, nós vamos ver, Jesus não realizou nenhum milagre, nenhum sinal, com o propósito somente de uma cura física. O propósito maior do Senhor sempre foi a cura da alma, a conversão do coração. E é por isso que nós temos que lutar todos os dias para ter uma fé viva, uma fé que acredite no Senhor, não somente por aquilo que Ele pode fazer, mas principalmente por aquilo que Ele é, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas. Hoje nós somos chamados para meditar sobre isso, porque a nossa esperança, ela deve estar no Senhor, porque os nossos sonhos devem estar no Senhor, os nossos propósitos de vida devem estar no Senhor. E eu creio que o coração do Senhor se alegra muito quando nós vamos a seu encontro, muito mais que para pedir, muito mais que para querer alguma coisa. Nós vamos ao seu encontro porque nós o amamos, porque nós o adoramos, porque nós temos alegria de estar na sua presença, independente se Ele vai fazer algo de material por nós ou não. Quantas pessoas até deixam de acreditar em Deus porque pediram alguma coisa e não foram atendidos. Quantas pessoas se desviam do caminho porque acham que o Senhor não fez aquilo que elas queriam. Até hoje mesmo eu vi uma frase, e é uma frase que eu sempre que eu vejo, eu falo, não é assim.
Geralmente essa frase ela é escrita, ela é plotada assim nos veículos. Essa frase fala assim: eu sonho e Deus realiza. Mas quando a gente lê essa frase, não dá a impressão assim que nós somos os donos e Deus é o nosso empregado? Que Ele tem que fazer aquilo que nós queremos? Mas não deve ser o contrário? Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Não somos nós que temos que fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele nos ordena, sabendo que o que Ele faz é o melhor para a nossa vida. Quando nós temos essa coragem de submeter os nossos sonhos, os nossos planos à vontade do Senhor, algo diferente acontece em nós, porque nós buscamos o Senhor por amor, não como uma troca. Não vemos Deus simplesmente como aquele que pode resolver um problema, mas o vemos como Ele é, nosso Deus, nosso Senhor, nosso amigo. E aí a nossa maneira de nos relacionar com Deus, ela vai mudando. E nós também nos tornamos pessoas melhores quando nós temos esse relacionamento com Deus. Porque aí sim nós compreendemos. Aí sim nós vamos entender os sinais. Porque os sinais do Senhor, eles querem nos mostrar algo além do material, algo além daquilo que nós vemos com os olhos carnais. Os sinais de Deus querem nos dar a visão espiritual para entender que se o Senhor não fizer mais nada na nossa vida, nós ainda temos muitos e muitos e muitos motivos para adorá-lo e para viver na sua presença. Porque o maior milagre Ele realizou em nós, um milagre que ninguém podia fazer, a transformação da nossa vida, o preço que foi pago por cada um de nós, o sangue que foi derramado para nos lavar da sujeira do pecado e para nos fazer uma nova criatura. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E eu queria rezar com vocês o Salmo responsorial, o Salmo 118. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque feliz é aquele que vai progredindo na lei do Senhor. Feliz é aquele, Senhor, que ao ouvir a sua palavra vai se deixando transformar por ela. A nossa alegria deve estar sempre no Senhor, em ouvir os seus conselhos, em viver os seus mandamentos. Obrigado, Senhor. Nos ensina cada dia mais a fazer a sua vontade, a conhecer os seus caminhos, a meditar nas suas obras e sabendo, Senhor, que os sinais, eles devem nos apontar para algo maior. Os sinais, Senhor, devem nos apontar para buscar o Senhor todos os dias e para viver na sua presença. Então, Senhor, afasta de nós o caminho da mentira e dai-nos vossos mandamentos e vossa lei como presente que fique guardado no nosso coração, para que assim, Senhor, possamos viver dignamente como seus filhos e ter a certeza que nós te amamos, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.